Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos muito felizes com a sua participação. Agradecidos a Deus porque estamos chegando agora na lição de número 6, que trata do terceiro sinal. É a cura do paralítico de Betesda, texto que se encontra no capítulo 5 do Evangelho que estamos estudando esse trimestre. Esse é um texto muito conhecido, um dos milagres de Jesus mais marcantes, mostrando a visão do Messias e o seu socorro para quem geralmente era excluído, era esquecido, e traz aplicações eternas, evidentemente, para as nossas vidas. Primeira coisa, é importante chamar a atenção que Jesus vai fazer uma viagem de volta para Jerusalém. Então nós sabemos que o Senhor Jesus já tinha ido à Judeia e agora ele está retornando para a elite do sistema religioso judaico, o centro da fé. Nós sabemos que haviam 3 convocações anuais obrigatórias para o homem judeu participar. Então, independente de qual cidade você morasse naquela época, pelo menos 3 vezes ao ano você deveria comparecer a Jerusalém, ao templo, para a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, né? Que eram juntas, a festa das semanas, que é conhecida como a festa de Pentecostes, e, por fim, a festa de Tabernáculos. Então, nós sabemos que eram muitas as santas convocações no calendário judaico, mas essas 3 eram obrigatórias que o religioso estivesse ali presente. Então, eram momentos que geralmente a cidade ficava muito cheia, a cidade recebia gente de todo lugar. Alguns historiadores dizem que eram milhões de pessoas que se assomavam ali pelas ruas. Lembrando que a estrutura de Jerusalém não é a estrutura atual de uma metrópole, mas evidentemente tinha as suas estruturas para receber, mas não com a capacidade que nós temos hoje. Então, havia uma superlotação, havia um certo tumulto mesmo do ponto de vista cultural. E é interessante que o Senhor Jesus fez milagres nessas ocasiões. Jesus fez milagres em ambientes mais escondidos, mais remotos. Jesus fez milagres em ambientes mais particulares. Jesus fez milagres em ambientes mais silenciosos, mas também fez milagres em meio a tumultos de multidões. E milagres em meio a grande movimentação. E tudo isso tinha um propósito, tinha um projeto. Tudo isso, evidentemente, tinha um porquê, um para quê, não é? Um objetivo. E aqui nós vamos ver Jesus fazendo um milagre num ponto crucial da fé judaica naquele momento, um ponto, poderíamos dizer, quase até turístico, porque, assim como grandes centros de peregrinação de fé que existem hoje em dia, ali tinha gente que peregrinava, vinha de longe para visitar aquele lugar. Era um ponto turístico religioso, digamos assim, que era o tanque de Betesda, cuja tradição cria que havia um movimento das águas produzido por anjos. Outros teólogos acreditam que havia algum movimento das águas advindos de erupções do subsolo e fazia correntes verticais na água, e os religiosos, os mais dados ao misticismo, atribuíam aquilo aos anjos. Não nos interessa divagar, e não adianta você nem gastar tempo da aula tentando identificar qual era o nome do anjo que movimentava as águas, por quantos minutos elas ficavam agitadas, ou qual era a causa física natural daquele movimento, porque o centro da questão não está na causa do movimento das águas, mas no fato de Jesus operar o milagre independente daquele tanque. Essa é a grandeza, porque o evangelista João nos quis mostrar que aquele homem punha a sua fé, como todos os outros, no movimento das águas. E Jesus veio mostrar que ele está acima de qualquer movimento de águas, que ele está acima de qualquer instrumento de cura, que ele está acima de qualquer refúgio que a pessoa possa encontrar nesta vida. O Senhor Jesus tem soluções maiores e melhores para os nossos problemas. Essa é a grande aplicação desta lição. Havia uma crença, havia uma fé, mas era uma fé limitada. E aí, esse texto, vale a pena a gente meditar versículo a versículo. Então, capítulo 5, versículo 1 nos diz que, passadas essas coisas,
Que coisas? Os milagres anteriores que são registrados no capítulo 4, o encontro de Jesus com as pessoas que ele encontrou na sua viagem pela Samaria e por Galileia. E aqui nós vamos ver que havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Então, é mostrado aqui que Jesus estava seguindo o calendário e como religioso judeu, como participante daquela cultura, naquele momento, ele vai a Jerusalém cumprir a santa convocação. Não sabemos qual era essa festa. Pelo texto bíblico não dá para saber. Mas era uma dessas três que eu vos disse. E aí existia ali, junto ao portão das ovelhas, que era um dos portões onde havia mais movimento, qualquer visitante, qualquer judeu sabia da porta das ovelhas, da sua localização. E ali havia um tanque, que era o tanque de Betesda, que significa Casa da Misericórdia. É um nome bonito em hebraico, né? E um tema apropriado porque os desesperados corriam para ali. As pessoas que jaziam nas mais variadas mazelas corriam para aquele lugar e sabiam que ali seriam curadas. Não sabemos, evidentemente, repito, qual era a causa daquele movimento. O autor nos deixa claro que ali havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Era um tanque que era ladeado por 5 pórticos. Os arqueólogos confirmam a existência deste tanque. Arqueólogos mais à frente vão encontrar esses pórticos, essas colunatas, e foi se construir uma basílica bizantina no século V ali naquela região, tá bem? E ali, olha, todo tipo de gente com problemas aparecia. No verso 4, é importante observar que algumas Bíblias trazem entre colchete a informação de que eles esperavam o movimento das águas porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. O primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui é colocado esse colchete para representar que esta é a informação da crença cultural, do senso comum. Não é uma informação revelada, não é uma afirmação divina de que havia este fenômeno. É importante deixar isso claro para o aluno. Mas é um parêntese do autor do Evangelho dizendo, olha, o que se cria era isto. E apesar disto, Deus operou. Glória a Deus. Então isso tem que ficar claro na mente. Até algumas pessoas hoje, quando pregam, dizem, assim como em Betesda, Deus está mandando um anjo para movimentar as águas, né? O pentecostal gosta dessa palavra. Quem nunca ouviu um corinho de fogo ou uma pregação dizendo, o anjo está aqui, vai movimentar as águas, quando Jesus mostra que não é anjo e nem é água, é ele, irmãos. E a gente às vezes quer retroceder. Então, esse texto é importante para a gente vacinar os irmãos contra esse tipo de crença. Aí o verso 5 começa agora a focar no que iria de fato acontecer. Primeiro ele já mostra quem vai ser o destinatário do milagre, né? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E o verso 6 nos traz o segundo elemento principal desse cenário, Jesus. Jesus aparece naquela cena e o autor da narrativa deste milagre diz que Jesus o viu deitado. E sabendo que estava assim havia muito tempo, o Senhor Jesus chegou e fez uma pergunta a ele. Irmãos, Jesus sabe trabalhar e na sua simplicidade ele sempre testava a fé das pessoas antes de fazer o milagre. Interessante, Jesus faz uma pergunta óbvia, uma pergunta lógica. Você quer ser curado? É como chegar num hospital, alguém que está gemendo e você quer que essa dor vá embora? A resposta é óbvio. Que pergunta que você está me fazendo? Esse homem não responde assim. Ele responde de maneira respeitosa, dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois sempre que tento, outra pessoa chega primeiro do que eu. E aqui nós vamos descobrir o que esse homem tinha de desvantagem. Porque a sua desvantagem, a sua enfermidade, a palavra grega usada aqui para enfermidade, significa paralítico, banco, alguém extremamente fraco. É uma expressão grega usada para pessoas que têm um tipo de invalidez, que não lhe permite se locomover com facilidade. Então, esse homem tinha essa desvantagem, porque para receber a cura era necessário se posicionar, era necessário se movimentar. Isso é exatamente uma coisa que ele não conseguiria fazer.
E aí nós vamos observar que no conhecimento do Senhor Jesus, Jesus sabia quem era aquele homem, sabia da enfermidade daquele homem, o quanto de tempo ele estava ali, e vai ao seu encontro. Quando este homem responde, aleluia, o Senhor Jesus somente vai lhe dar uma ordem: levante, pegue o seu leito e ande. 3 ordens, 3 direcionamentos que envolvia fé. Esse homem vai ter a sua fé testada, porque Jesus não vai dizer assim numa visão humana: eu cheguei aqui para mergulhar contigo no tanque, eu vou te levar no tanque. Não, Jesus estava ali para mostrar que, repito, ele opera apesar de tudo. Jesus dá 3 ordens para aquele homem, que numa visão humana, aquele homem precisaria primeiro ir ao tanque, ser o primeiro a encontrar o movimento das águas, para então poder se levantar, pegar a sua cama e andar. Mas Jesus pega o fim das coisas e bota para ser o início. E é interessante que no verso 9, o homem imediatamente se viu curado. Pegou o leito e começou a andar. E vai cumprir aí os 3 direcionamentos que o Senhor Jesus vai lhe sugerir. E evidentemente pela fé. Glória ao nome do Senhor Jesus, que pela fé ele vai desfrutar deste milagre. E aí, queridos irmãos, a nossa lição, ela traz evidentemente toda uma meditação acerca desses dados que aqui foram dados. Vai falar um pouco dessa longa espera e aí vai deixar aqui também um espaço para meditarmos sobre a problemática que Jesus instala depois da cura deste homem. Porque, como nos diz o evangelista João, os judeus ficaram irritados ao ver esta cura, dizendo no verso 10 que era sábado e que Jesus não tinha, evidentemente, permissão para fazer aquilo. Mas antes de atacar Jesus, eles vão atacar o homem. E dizem: ei, você não tem permissão para estar carregando isso daí, não. É sábado, e essa permissão, evidentemente, vinha dos 39 códigos daquelas leis religiosas que eles colocaram acima ainda da lei mosaica, não é? O judeu ortodoxo, ele não aperta nem no botão de um elevador no sábado. Daí você tira como é a religiosidade deles. E eles vão, ao invés de se alegrar com o milagre, eles vão trazer um problema para aquele homem. E, queridos, o homem vai responder com fé, de maneira despojada, despreocupado, dizendo: olha, foi um homem que me curou. Ele disse: pegue o leito e anda. O mesmo homem que me curou me ordenou pegar o leito. Na mente daquele homem estava claro que, se ele tem poder, se ele tem autoridade para destruir a minha enfermidade, ele tem autoridade também para me mandar carregar a cama no sábado. Na verdade, carregar a cama no sábado é fichinha diante da demonstração de poder que ele acabou de me dar, de poder sobre a enfermidade. Aí eles perguntam: olha, quem era o homem que te deu poder, autorização para tu andar com o teu leito, né? Veja que eles não vão perguntar: quem foi o homem que te curou? Irmãos, ainda pessoas assim hoje estão vendo o milagre, estão vendo a ação divina, mas ainda estão debatendo pormenores, não se dobram, não se quebrantam diante da grandeza de Deus. O homem falou da sua cura e eles em nenhum momento focam na cura, mas ainda estão focados nas problemáticas da religiosidade. Aí no verso número 13, é nos dito que aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Jesus não era sensacionalista, não ficou para tirar uma selfie, nem gravar um vídeo depois de ter feito milagre, mas se retirou. E aí mais tarde Jesus se encontra com ele e diz: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui Jesus deixando a palavra de libertação e de salvação, porque a principal cura que Jesus operava era a cura espiritual, mais ainda do que a cura física. E aqui então nós vamos observar que este milagre de Jesus revela o coração impiedoso da sua sociedade, dos seus conterrâneos e contemporâneos. Um povo que, ao invés de ver o milagre e se alegrar, continuava em questões polêmicas, em debates que não se findavam, para satisfazer o seu ego. Então, nós vamos ver que agora que o homem se retira, os judeus reconhecem que foi Jesus que o curou,
e aí eles vão agora perseguir Jesus, e Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora, quanto mais eu estou trabalhando também com ele. E os judeus cada vez mais o queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, Jesus também se dizia igual a Deus. E a palavra grega aqui para igual retrata uma igualdade em natureza e em poder. Jesus não é um tipo de Deus, Jesus é Deus. E aqui se revela de maneira tremenda a doutrina da Trindade, que você também pode dar uma pincelada aí na sua aula. Os judeus não aceitavam Jesus se posicionando como Deus, mas Jesus não se posicionava como Deus somente em declarações verbais, mas sobretudo em seu poder. Então aqui fica o terceiro sinal de que ele era Messias, de que ele é Deus, de que tem poder sobre todas as coisas. O resumo da lição diz que o cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Que a sua aula seja uma bênção, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.